Design é a arte das cores, dos traços, das formas. Enquanto nós pensamos em o que vemos, o artista visual pensa em como ver e como ver. Para um artista visual, uma linha pode ser um plano. Só depende da linha de pensamento e de qual é o plano. O artista visual precisa pensar fora da caixa, e dentro, e do lado, e em cima. E acima de tudo, precisa ser criativo e criar a partir de diversos ângulos e perspectivas. Pois para uma linha reta ser um ponto, só depende do ponto de vista. Um artista visual não pode ter ponto cego. Precisa ser artista e ponto. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então solta a língua que tá no ar mais um Tagarela, o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha. Exatamente. E o nosso convidado de hoje é o Gili. E ele vai falar conosco sobre criatividade, design e muito mais. Mas antes, a gente tem que agradecer os nossos apoiadores. Agradecer em primeiro lugar o Vila Studio e também o pessoal da produtora de audiovisual Curva do Ar. O meu nome é Carlo Felipe Passi, eu quero dar as boas-vindas a todos e também apresentar aqui a bancada mais língua solta da internet. Em primeiro lugar, a minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá, tudo bem, pessoal? E ele, doutor em filosofia, o tagarelador acadêmico Gabriel Ferreira. Doutor em filosofia e pós-doutor em tagarelice. E o consultor de gestão e empresário, o nosso tagarelador corporativo aqui, Dani Artel. Olá, pessoal. Tagarelando equivocadamente em todos os idiomas. Muito bom, pessoal. Hoje o nosso tema então é design, é criatividade, é arte no geral, né? Então, queria até começar conversando com você um pouco, Fê. Você é uma consumidora de arte assídua, frequentadora de galerias, de exposição, de museus. Qual foi o museu, ou a exposição ou galeria que mais te marcou? É difícil responder essa pergunta. Enfim, porque várias coisas podem influenciar, mas eu acho que, de maneira geral, tem dois museus assim que eu sou apaixonada. Um é o MoMA, que para mim foi uma experiência incrível. Eu fiquei emocionada assim grande parte do tempo. Enfim, quando ter a oportunidade de ver um Duchamp, um Francis Bacon, então para mim aquilo foi incrível, né? E um museu que eu gosto muito é a Pinacoteca, de São Paulo. Eu acho que ela tem várias coisas interessantes. Além do acervo, que é riquíssimo, e existe também uma pluralidade de exposições, né, de diversidade de obras e épocas aí de arte. Eles têm um trabalho de educativo muito legal e um trabalho de acessibilidade também bastante interessante. Então, eles têm, por exemplo, algumas obras táteis. Como assim? A obra tem uma versão da obra... Você tem uma obra que eles pegam a versão... Eu não me lembro agora quais são as obras, mas eu lembro, por exemplo, que uma é uma paisagem e eles fizeram a versão tátil da obra para que as pessoas com deficiência visual, elas conseguissem ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala daquele artista. Eles tentaram reproduzir de forma tátil a obra. Então é um museu que eu gosto muito porque eles têm um trabalho educativo com criança, eles têm essa parte de acessibilidade. Eu acho que ele é um museu muito vivo, muito contemporâneo, assim, que mistura tudo. Então eu gosto muito dele. Mas é claro que a lista é imensa. Eu sou testemunha, eu estava lá quando a Fê se deparou com o Francis Bacon
e a fila que formou de pessoas querendo ver a obra e ela não saía da frente da obra. E por aí, Dani, Gabriel, tem bastante museu no Panamá, galerias, como que é por aí? Primeiro, assim, eu recomendo que todos visitem. O Panamá é um país fantástico. Ele tem misturas muito interessantes entre progresso, praia, é muito pouco explorado. E por ser muito pouco explorado, essa parte cultural ainda tem muito a desenvolver. A gente tem um museu fantástico aqui, que é o Biomuseu, que é um museu que fala da biodiversidade do Panamá. Artisticamente, a construção é incrível. A gente tem prédios também de grandes arquitetos aqui. Mas, quando você fala de museu mais de escultura ou de pintura, ainda falta. Inclusive, o meu museu favorito no Brasil é o Catavento Cultural, até por isso. E é um museu de ciências. É muito bacana, mas isso é uma coisa curiosa mesmo, né? Porque o Brasil, quando a gente roda roda o mundo, eu não fui para tantos países assim, mas quando a gente sai do Brasil, a gente tem uma dimensão do quanto o Brasil é rico em museus e galerias, tem a, a- não só o mercado, mas a vida artística no Brasil e o quanto se valoriza aqui a produção, eu acho muito interessante, né? A gente alguns acervos nossos são muito significativos se comparados mundialmente, né. Sim. Eu acho que a gente tá falando de museu, né, enfim, fomos para esse caminho, mas eu acho que o museu para mim ele tem 2 coisas, porque tem o acervo, a importância do acervo, mas uma coisa muito interessante é a experiência museológica, né. Vocês estavam comentando e eu lembrei, por exemplo, agora do Memorial do 11 de Setembro, ali também em Nova York, que para mim foi uma das melhores experiências, museológicas que eu já tive, porque você vai, por exemplo, da parte onde você interage com os áudios das mensagens que as pessoas deixaram, então é muito forte. Então, e eu acho que tudo isso amplia, né, amplia a seu acervo, né, o Sim. acervo do museu, essas experiências, elas vão ampliando o seu próprio acervo, você passa a entender, enfim, não só Isso. mais de arte, mas também de outras Eu, experiências humanas, né. eu acho que o museu cumpre uma função, e até conectado um pouco, talvez, do que a gente vai falar, que é você parar para olhar, né? Uhum. Então, eu acho que é muito interessante isso, que você está num lugar que você para olhar, talvez, e ampliar sua visão, independente do tipo do museu, né? Então, a gente tem museu da língua portuguesa, o museu de ciências, ou um museu artístico, mas você olha e se conecta a uma outra perspectiva de algo que talvez você não tinha pensado. Acho que essa, para mim, é um dos grandes ganhos de você visitar esse tipo de lazer Sim. ou de cultura à disposição. Eu acho, ouvindo vocês falarem, eu acho que concordo em linhas gerais, eu acho que tem um aspecto fundamental que geralmente nós esquecemos, que é o fato da educação da imaginação. O Northrop Frye, um crítico literário canadense, tem uma série de conferências com esse título, a Imaginação Educada. A gente educa o corpo, educa o intelecto, educa eventualmente até os sentidos, mas esquece, ou geralmente não se dá conta de que é necessário educar a imaginação, tanto para aspectos morais, científicos, semânticos, enfim. Então, eu acho que e a experiência de alguma coisa com o museu, como no caso da Fernanda, e como foi no meu caso, de você ver eventualmente uma obra que você acha particularmente especial, comigo foi no Art Gallery em Chicago, lá ver o Nighthawks do Hopper. Eu fiquei 2 horas lá esperando não ter mais ninguém para poder ficar sozinho vendo o quadro. Ou seja, e o aspecto, a importância que isso tem para educar a sensibilidade e a imaginação. Eu acho que esse aspecto, e o aspecto semântico, o aspecto do sentido da experiência estética, é uma das coisas mais fundamentais que a gente geralmente perde de vista. Sem dúvida, e sem contar, a gente está falando bastante sobre museus, sobre galerias, mas existe também a situação quando a arte extrapola as barreiras dos museus e invade as ruas, e invade outdoors, como a gente vai ver daqui a pouco também. E até para enriquecer aqui então nossa conversa, a gente tem um convidado muito especial. Eu vou até ler, porque o currículo dele é fantástico e é comprido, eu vou ler. Mas o Gili nasceu em Seul, na Coreia, cresceu em São Paulo, Brasil, agora vive em Nova York, é diretor de criação
do Facebook, ex-diretor de criação do Google. Foi listado como um dos 50 designers mais influentes da América pela Fast Company. Seu trabalho foi publicado no The New York Times, no The Guardian, na Time Magazine, na Veja, no Fantástico, entre outros. É conhecido também pelos seus projetos pessoais, o projeto Bolha, Bubble Project, o Palavra como Imagem e Desenhos para Meus Netos. É um defensor do poder transformador de projetos pessoais. Palestrou em vários locais, inclusive MIT, Harvard, Columbia, MoMA, Guggenheim, enfim. Tem muito para falar e para compartilhar com a gente aqui. Então, vem conversar com a gente, Geli. Muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí. Eu sinto falta de falar português, porque já moro aqui em Nova York há 30 anos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria que você já tagarelasse um pouco com a gente aqui sobre o que você estava ouvindo. Você está em Nova York, uma cidade repleta de museus, de galerias, uma arte pujante, saíram vários grandes artistas daí. Enfim, como que é o seu consumo de arte aí, sua vida pelos museus? O que te agrada daí? Bom, é um privilégio enorme, um dos privilégios enormes de morar em Nova York é o acesso à cultura, museus, galerias. Por isso que eu vim estudar aqui há 30 anos atrás. Eu acabei estudando desenho gráfico em Parsons e minha educação foi, em grande parte, morar nessa cidade maravilhosa, né? Que você está envolto a cultura, a arte o tempo inteiro. Eu também adoro MoMA, Metropolitan, Guggenheim, tem tantos museus, tantas galerias, mas também, para mim, uma grande inspiração de morar em Nova York foi as ruas, né? Você sai nas ruas, tem street art, e pichações, e stickers, e pessoas dançando e cantando, que acho que foi uma inspiração muito grande para mim, e também foi uma inspiração grande morar em São Paulo, né? Porque São Paulo, além dos grandes museus, tem também uma cultura enorme de street art nas ruas, né? Então, eu sempre me inspiro quando volto a São Paulo, estando no trânsito e vendo diversas expressões nas ruas. Mas, infelizmente, tudo isso está mudando drasticamente por causa do corona, né? E então é uma época muito interessante, porque tudo que a cidade tem de maravilhoso para oferecer não está mais disponível nesse momento. Os museus, as galerias, os restaurantes estão todos fechados e estamos ligados digitalmente e tentando me inspirar, né, através das redes sociais, etc. Por curiosidade, eu não tinha ainda me ligado nisso, né? Do quanto essa situação de isolamento afeta a street art, né? Porque você tem uma grande parte de expressão artística que se dá nas ruas, né? Então, os próprios artistas de rua também, né? Gi, até aproveitando, bom, você é coreano, morou no Brasil, agora está em Nova York. Seja do ponto de vista de incentivo, ou de mercado, ou de formação mesmo, você percebe uma diferença na forma como cada um dos povos lida com o trabalho criativo? Sim, sim. E acho que eu tive muita sorte de poder viver nessas três culturas tão distintas. Acho que Coreia, Brasil, Estados Unidos, Nova York tem características bem diferentes, né? E qualidades bem diferentes. Eu morei até os 10 anos na minha vida na Coreia. Na época, a Coreia era ainda um país muito pobre e não tinha muito acesso à cultura fora da Coreia. A única coisa que eu tinha acesso fora da Coreia era um programa de televisão americana, Homem de 5 milhões de dólares, essas coisas, né? E programas de TV japoneses. E até então eu nunca tinha visto um ocidental na minha vida, só comia comida coreana. Então, indo para o Brasil, para mim foi
tipo, ir para um outro planeta completamente diferente, né? Que Aham. tudo era diferente, as pessoas, a língua, o cheiro, a comida. Você E veio com toda a sua família para cá, né? sim, foi uma imigração da parte da família da minha mãe, com meus avós e todos, uma família enorme, na verdade. E isso abriu muito para mim um aspecto do meu ser emocional, psicológico, criativo, poder aprender uma língua nova, né, uma cultura nova, foi incrível. E o Brasil sendo um país tão criativo, um povo tão alegre e criatividade está na veia do povo brasileiro. Então, abriu muito a meu ponto de vista, né, da minha vida. E daí, quando eu acabei meu colegial, eu acabei vindo para Nova York, porque eu sempre tive vontade de estudar arte, artes plásticas, e Nova York foi uma outra explosão, né, de explosão sensorial e inspiração também. Você saiu do Brasil indo para os Estados Unidos para estudar. Por que essa busca, esse estudo, não aconteceu no Brasil? Você foi para aí porque você já sabia que em Nova York se você teria mais acesso a isso, a um tipo de conhecimento específico que você estava buscando? Sim, eu acho que eu poderia ter ficado no Brasil, mas acho que meus pais me encorajaram para tentar estudar fora, porque tinha uma educação melhor, principalmente em Nova York, as escolas de artes. E na época, meus pais tinham a oportunidade de me mandar, né, para estudar. Então, eu apliquei para 3 escolas aqui em Nova York e fui aceito em todas e acabei escolhendo Parsons. E foi um ponto de mudança na minha vida enorme, porque não pela escola, mas como havia mencionado antes, de estar em Nova York foi muito inspirador, tem sido inspirador para mim. Você, para criar, fala muito sobre organização, limpeza, silêncio. Eu vi alguns vídeos seus falando um pouco sobre isso. Como é que é essa experiência agora com família? Com a família muda tudo, né? E isso impacta na sua visão de vida, no seu processo criativo, no modo como você olha e olhava arte, design antes? Você sentiu alguma diferença? Te impactou positivamente ou não? Sim, isso impacta, os filhos impactam todos os aspectos da vida, eu acho. E para mim tem ambos impactos positivos e não positivos, eu diria. Eu acho que não positivo é que eu fico cansado, né? Eu acordo 6 da manhã e é o dia inteiro tentando trabalhar e tomando conta dos filhos e limpar a casa. E à noite eu fico tão cansado, né? E que eu quero, sei lá, tomar uma taça de vinho, assistir um pouco de televisão e ir para a cama. E antigamente, quando não tinha filho, eu, né, voltava do trabalho e dedicava meu tempo à noite para fazer meus projetos pessoais, né? Ou no fim de semana eu saía, me inspirava, dedicava para os meus projetos pessoais. Então, agora eu tenho que ter mais disciplina para dedicar um pouco do meu tempo para meus projetos pessoais. E o lado positivo, que é bem maior que o lado não positivo, é que os filhos inspiram a olhar a vida de uma maneira diferente. E meus projetos também mudam por causa disso. Desenhos para os meus netos, que envolvem meus pais fazendo desenhos para os netos, que é um projeto talvez mais importante na minha vida, que eu fiz com meus pais, que eu jamais teria criado se não fosse pelos meus filhos. Então, eu acho que eu trato meus projetos de uma maneira mais emocional, uma maneira mais humana do que antes. Os filhos não deixam de ser um grande projeto pessoal também, né? Sim, para o resto da vida, né? Pois é. Falando nos projetos, Gabriel, você Então, quer... muito legal, te ouvindo, sobre 2 coisas que eu estava na cabeça, assim, e ouvindo você falar tanto sobre seus projetos quanto sobre seus filhos.
É basicamente o seguinte: os teus projetos, alguns que a gente mencionou aí, o Bubble Project, ou mesmo o If It Were Today, basicamente eles têm uma viga mestra, por assim dizer, que é a ideia de ressignificar, seja artefatos da publicidade, né, ou sejam obras de arte tradicionais. E parece que essa ideia de ressignificação é uma coisa bastante importante no teu trabalho, do mesmo modo que os teus filhos ressignificaram os teus trabalhos pessoais. Parece que isso já é alguma coisa que está no teu horizonte. Como que você vê, ou como que você pensa a função de ressignificação dos teus projetos, das tuas intervenções e da arte em geral? Muito legal essa sua observação e essa palavra ressignificação, que é a primeira vez que eu ouço em relação ao meu trabalho, porque quando eu falo do meu trabalho, geralmente eu falo em inglês e a palavra que eu uso bastante é hijacking, que é parecido com ressignificação, né? Hijacking ou hacking, hackear, né? E para mim, o poder de ressignificar o hijacking é uma forma muito eficiente de trabalhar, porque a ideia de hacking vem da cultura dos programadores de computador, né? De coders, que é muito comum, né? Que você pega uma série de linhas de code e você muda uma linha, uma palavra, e você completamente redefine o significado original daquele code, né? Então, é muito eficiente, porque você não precisa fazer todo aquele trabalho enorme que alguém fez. Você pega um trabalho enorme que alguém fez, você muda uma coisa pequena e transforma esse trabalho como no seu trabalho. Então, isso que é interessante. Então, no caso de Bubble Project, por exemplo, né, eu pegar a indústria publicitária de publicidade nas ruas, nos ônibus, no ponto de ônibus, e etc., e colocar um sticker de bolha, né, de conversação, eu pego o que existe e, com isso, eu transformo completamente o significado original. Então, é muito eficiente. Eu faço também muitos trabalhos para editoriais, para jornais, como, por exemplo, New York Times ou New Yorker. E, em geral, eu tenho 1 ou 2 dias para criar alguma coisa. Eles dão um artigo, olha, esse artigo é sobre recessão, ou sobre eleição nos Estados Unidos, ou sobre crise de né, Covid, e em 24 horas tem que criar alguma coisa que faça sentido para milhares de pessoas. E nesse contexto, em vez de criar uma coisa do nada, que é muito difícil, é muito mais fácil pegar uma coisa que existe, por exemplo, pegar uma estátua da liberdade e colocar máscara em cima dela, é muito fácil e eficiente, porque as pessoas já entendem o significado original e elas sabem que com a máscara o significado é diferente. Então, eu uso muito essa técnica de hijacking. Eu acho que o Bubble Project teve um aspecto muito interessante, assim, que não só ressignificou, mas também anteviu o que as redes sociais iriam fazer depois, que é essa publicidade onde o consumidor reage e intervém na obra, né? E é interessante porque ao colocar o sticker, você fez uma primeira ação colocando o sticker, mas depois, quando alguém passa e escreve algo ali, ela também está participando da obra de arte que você criou. Então, você tem uma pessoa que pensou aquilo, mas você quase não tem autor, porque a obra ela passa a ser viva, né? Por conta É um das. coletivo contingente, né? Exato, é muito Um sensacional. coletivo artístico por acaso. Exato. Você estava comentando, dessa questão de já pegar uma coisa pronta, né, e você, enfim, interage com essa obra, né, enfim, ou com essa publicidade e transforma ela em outra coisa. Você é muito conhecido, né, por ser uma pessoa criativa.
né? Você fala disso, você tem um curso sobre criatividade. Que, aliás, eu acabei de fazer hoje, eu e a Fê. Muito bom, Oh, viu, no obrigado. Doméstica. É muito Muito obrigado. muito legal. E não dá para sentir saudade do Gi, porque cada hora que eu entro no Instagram, no Facebook, aparece o Gi falando do curso dele na Doméstica, né? Eles investiram Não, na propaganda. Muito legal. Mas, assim, o que eu fiquei pensando é, criatividade, a gente tem ela como essa coisa muito, enfim, subjetiva, né, e entre outras coisas, e te gera uma responsabilidade, né? Você agora tem essa responsabilidade de ser uma pessoa criativa. Queria saber como você lida com essa questão dessa responsabilidade. Bom, eu não me sinto tão responsável. Gente, peraí. Vocês estão gostando? Estão gostando? Então não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like também. Bom, eu não me sinto tão responsável em termos de eu com a minha criatividade, porque para mim isso é claro que tem responsabilidade em termos de compartilhar socialmente e muita gente vai ver, então eu vou ter que pensar algumas vezes antes de postar alguma coisa, se está sendo insensível, se eu estou fazendo alguma coisa né, que vai afetar alguma coisa de uma maneira negativa. Mas isso é uma coisa básica, eu diria, mas é uma expressão pessoal, né? Como um artista que faz pintura ou esculturas, eu como designer, comunicador, é uma expressão pessoal, né? Eu trabalho numa empresa, mas isso não tem nada a ver com o que eu faço no meu tempo, expressando sobre questões sociais ou questões pessoais, observações que né, do cotidiano. Uhum. A palavra criatividade, as pessoas relacionam muito isso com artistas ou cineastas, escritores, mas eu acho que a criatividade, todas as pessoas são criativas, não é? E tem um pouco de tabu quando a gente fala em criatividade, minha intenção é tentar quebrar esse tabu o mais possível, porque muitas vezes quando eu converso com as pessoas mas você é criativo, você faz essas coisas. E eu quero destruir um pouco essa noção que, porque eu sou designer, porque ele é cineasta, porque ele é pintor. Porque, para mim, criatividade é curiosidade, e criatividade é problem solving, é você resolver problema. E cada pessoa, né, não importa que profissão que você tem, que você é motorista, você é cozinheira, você constrói coisas, as pessoas estão, né, sempre resolvendo problemas. E brasileiros, mais, né, que outro povo, são muito criativos, né? Você vê isso em cotidiano. Até porque a gente tem muito problema para resolver. Exatamente. Você já teve períodos em que você sentiu que você estava sem criatividade, ou você teve algum tipo de bloqueio criativo que não fluía? E como você lidou com isso? Como você lida com isso? Eu lido com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Acho que não quer dizer, tem várias coisas, né? Tem bloqueio, também tem preguiça, né? Eu quero, muitas vezes, eu quero beber um uísque, assistir um filme e não fazer nada, sabe? Ir para a cama. E é que nem ir fazer ginástica ou sair para correr. Precisa um pouco de disciplina. E tem fases, né? Tem 3, 4 semanas que passam que eu não fiz nada criativamente, eu não criei um projeto que seja pequeno, que eu possa postar no Instagram. E ultimamente é mais difícil por causa dos meus filhos, eu me sinto cansado o tempo inteiro. E são nessas horas que eu tento me lembrar como me faz bem trabalhar nos meus projetos, né? Porque no momento que eu sinto, eu estou trabalhando, estou pensando, criando, a sensação de me sentir bem é imediato. Não é quando eu faço meu projeto e acabo meu projeto que eu me sinto bem. Eu já me sinto bem no momento que estou trabalhando no meu projeto, porque eu me sinto produtivo,
eu sinto que eu estou cuidando de mim, das minhas necessidades. Eu me inspiro muito nas questões sociais, o que está acontecendo por causa do coronavírus, ou dos protestos de racismo. Eu me sinto que é um pouco da minha responsabilidade pessoal de usar meu talento de design para expressar um pouco. Então, nessas horas, eu tento criar um briefing para mim mesmo. Olha, tem essa questão do racismo. Como que eu posso... Eu li vários artigos. Então, eu crio um briefing para mim mesmo para criar alguma coisa, uma expressão, um design que eu possa expressar. Sim, você, Dani, até comentou isso numa outra conversa, num outro episódio, sobre essa questão da leitura, como, né, você criar acervo para estimular a criatividade, né? Sim, o Gi tem um conceito muito interessante que eu vi nas palestras dele, tive a experiência de, numa conversa com ele, sentir a pancada, que é quando você... Eu perguntei para o Gi uma vez, eu estou com uma ideia, o que eu faço? A resposta dele é, vai lá e faz. Né? E essa questão de você agir sobre a sua ideia é mais importante que a ideia. Eu confesso que é uma coisa que me custou muito, porque muitas vezes eu tive a ideia, essa ideia que eu discuti com o Gi especificamente, eu nunca fiz. Porque você coloca medo, você coloca preguiça, você fala, não é agora, as pessoas não vão gostar. E eu acho que, eu não sei se são as redes sociais ou a ilusão que é vendida hoje, que a gente acha que a gente vai fazer uma coisa e essa coisa vai explodir. E, na verdade, você faz uma série de pequenas coisas e vai fazendo, e vai fazendo. E essa ação é isso que cria. Isso eu acho que talvez é o movimento da criatividade que o Gi trouxe, que é como ginástica mesmo. Acho que a comparação com a ginástica é muito interessante que o Gi trouxe, porque assim, você não vai ficar saudável, musculoso, seja qual é o seu objetivo, qual seja o seu objetivo físico, em um mês, em um dia, e nem em 3 ou 6 meses, talvez. Mas fazendo uma série de flexão, uma série de abdominal, errando, se machucando no meio do caminho, uma hora você chega no seu objetivo. Mas a gente hoje, e eu falo por experiência própria, eu colocava um texto lá no LinkedIn ou no Facebook, tinha um monte de like, e aí eu pensava que, ou às vezes não tinha, e que isso automaticamente ia me gerar algo. Só que não, né? A gente aprende com as lendas urbanas que, né, falava Thomas Edison, 1% de inspiração e 99% de trabalho. E eu estou hoje numa fase da minha vida que eu vejo que é muito trabalho. E a hora que você se coloca uma meta, você escreve, vocês estão me acompanhando um pouco nos meus desafios e o quanto eu estou produzindo e quanto eu estou escrevendo, e é decisão. Acho que é um mito, não sei se o Gi concorda, acho que é um mito essa questão da ideia, a grande ideia criativa. Acho que até o próprio Gi, eu vou já passar a palavra para ele, mas só complementando, o Gi se tornou essa referência não por conta de um único projeto, né, mas justamente vários projetos que vão transformando a personalidade dele, né. Mas diga lá, Gi. Eu concordo com você, Dani, 100%. E estando no meio da comunidade criativa, principalmente porque eu estou na comunidade de publicitários, você ouve muitas ideias boas o tempo inteiro, né? Olha, eu tenho essa ideia para o app, eu tenho essa ideia para escrever esse livro, eu tenho essa ideia para fazer tal coisa. São ideias incríveis, mas 99% das ideias não se tornam realidade. E isso que eu sinto é uma pena, porque acho que é um pouco também do sistema que a gente vive, principalmente no mundo de publicidade, que eu faço parte. Você depende de outras pessoas para produzir uma ideia, né? Você depende do cliente, você depende do seu chefe, do produtor, da agência de mídia. Tem, sei lá, 100 pessoas trabalhando junto para produzir uma ideia só. E quando comecei a trabalhar na agência, muitos anos atrás, eu ficava muito frustrado, né? Eu passei 4 anos naquela agência sem produzir uma coisa.
porque todas as ideias tinha risco demais, o cliente não comprava, e eu não via saída, como é que ia produzir uma ideia. Eu fiquei tão frustrado que eu tinha que fazer alguma coisa para fazer algo. Nesse momento surgiu a ideia de, olha, eu vou fazer esse sticker com balãozinho e vou postar na publicidade, porque eu estava muito frustrado. Mas foi um momento chave para mim, porque eu percebi que uma pessoa com uma ideia, com a tecnologia, tudo é possível. Foi assim um momento de revelação para mim, porque até então eu não sabia como fazer uma ideia se tornar realidade. Mas a questão da tecnologia, eu acho que é a questão chave para o momento, porque eu acho que a gente vive o momento mais produtivo e mais fácil para uma pessoa com uma ideia, porque por causa da tecnologia, porque a gente tem internet, social media, você tem uma ideia para um produto, você põe no Kickstarter e você faz, né? Você pode utilizar Alibaba para achar fábricas na China. Então, tudo é possível nesse momento. Então, a única coisa que impossibilita uma ideia a ser realizada é você mesmo. Nós vemos uma série de nomenclaturas do tipo redator, é o designer, é o ilustrador, é o arte finalista, mas raras as vezes esses profissionais são realmente denominados como artistas. Você mesmo, você é designer, né? E a sua produção criativa vai muito além do design. O que você faz, na verdade, é ser um artista antes de tudo. Então, você acha uma dúvida que eu tenho, um questionamento que até a gente tem bastante, porque a gente trabalha muito no universo corporativo. Você acha que o termo artista, existe um certo preconceito contra o termo artista? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, quando eu trabalho no Facebook, trabalho no Google, contratava pessoas para nosso time, a gente sempre estava procurando as pessoas que podiam fazer muitas coisas, né? Uhum. Antigamente era mais especializado. Você era diretor de arte, você é bom com imagem, etc. Você é redator, você é bom com as palavras. Ilustrador é bom com ilustração. Hoje em dia você tem que criar, né, ideias, escrever sobre isso, fazer vídeos, entender social media, editar, né, e ser bom orador, tudo isso, né, para você ter um sucesso, você ser contratado numa boa empresa. Eu acho isso ótimo, porque eu sempre me senti limitado em como eu ia me definir, porque eu gosto de graphic design, mas também eu gosto de trabalhar em outras mídias. Eu gosto de street art, eu gosto de fazer escultura, eu gosto de inventar produtos. E era muito limitante para mim como é que ia me definir. Então, artista era a única coisa que abrangia um pouco de tudo, mas eu não me sinto 100% confortável com esse termo, porque, como você mencionou, artista tem esse tabu, né, sobre o que é artista. Né? Artista pode ser ator, pode ser pintor, mas acho que a nomenclatura que eu encontrei melhor que define o que eu faço é comunicador de ideias. Comunicador de ideias. Eu gosto de comunicar ideia, que seja objeto ou campanha de cliente, ou escrever ou fazer um filme. Isso que eu também tento ensinar para os meus alunos, que eu ensinava no School of Visual Arts em Parsons, para não se definir como, né, ser especialista em diretor de arte, ou designer, ou ilustrador. É melhor se definir como comunicador de ideias do que definir como uma coisa específica, porque aí você acaba se militando para isso. Sim, é isso que está no seu business card, então. Idea Communicator. Isso. Eu adorei isso. Eu vou começar a usar, porque eu acho que eu também sou um idea communicator. O filósofo que toca blues, né? Pronto.
isso tem bastante a ver com assim, o Carlo perguntou sobre, de certo modo, o tabu sobre o termo artista, porque vocês não sabem o tabu com o termo filósofo. Esse é outro que, né, assim como um artista, você imagina, acho que nenhuma mãe quer que o seu filho diga que quer ser artista ou filósofo. Mas na base dessas duas coisas, provavelmente, existe uma coisa que está conectada com o que você estava falando antes, do teu processo criativo e de como lidar com esse tipo de coisa, que é uma má visão que geralmente as pessoas têm sobre a natureza do trabalho intelectual. O trabalho físico, por exemplo, um atleta ou um engenheiro, ou seja, as pessoas veem o processo acontecer, né? O sujeito vai treinar, então ele passa 8 horas treinando, sua, fica fedido, as pessoas veem o cara, bom, esse cara tá fazendo alguma coisa. Você não. Você constrói um prédio, né? Isso, você não, você tá aí sentado, né? Você fica aí sentado desenhando, né? Fica no computador meu filho não fica, né? Ou então fica lendo. Era uma coisa assim, eu lembro como eu era tranquilamente interrompido quando eu estava estudando, estava fazendo mestrado já, e na minha casa eu estava estudando ali, lendo, e as pessoas assim, você não quer ir no mercado? Eu estou trabalhando. Você não está trabalhando, você está só lendo. Como que você, assim, não há uma má compreensão do que seja um trabalho intelectual? As pessoas têm uma compreensão da natureza desse tipo de atividade, né? Eu imagino que se é um problema para se definir como artista, imagino que deve ser um desafio muito maior para ser filósofo, para explicar isso, né, para os pais, famílias, amigos. Imagino. Eu acho que o primeiro filósofo que eu conheço, na verdade. Eu não conheço muitos filósofos. É uma raça em extinção. Começou mal. Está em extinção. Eu acho que isso que você falou é bem interessante, sim. Eu acho que as pessoas, no final das contas, a comparação com a atividade física e o treino e o hábito, as pessoas não veem isso geralmente na atividade intelectual, né? Até filósofo tem um output, não é? Vocês escrevem textos e livros, ideias, né? Não é só ler. Também tem isso, input, né? Aí tem um output, né? Escrever teses, etc. Então, não é só uma atividade intelectual que acontece na sua cabeça. Uma hora você tem que comunicar isso, né, para o mundo, para ter algum impacto. Mas certamente não é tão legal que nem as coisas que você produz. É uma outra dimensão, outra complexidade, né? Imagina. Sim, sem dúvida. Agora tem uma coisa que vocês falaram, e o Gi falou um pouco do sistema que acaba tirando as pessoas desse processo de criatividade ou de percepção de valor. E eu vejo muitos projetos do Gi que falam, por que ele fez isso? Então, alguns que eu estava vendo esses dias, você criou no Facebook a White Page, que só publica fotos em branco, né? De repente começa a ter um monte de comentário, porque algumas pessoas veem sentido nisso. Você fez um unboxing de uma caixa de ovos, né? E a pergunta imediata de muita gente é, e cadê o ROI disso, né? Qual que é o EBITDA? Qual que é o resultado? O que ele vai ganhar com isso? E para mim veio a compreensão assim, que você não está preocupado com isso, você está preocupado com que isso te ajude a levar a outros processos mais criativos, seja no trabalho, na família, em outro lugar. É isso? Quer dizer, o importante é se manter produtivo e não pensar no que você vai ganhar agora, mas como isso vai te ajudar no futuro. E talvez ir para esse processo de produção visual que te ajuda em outros processos não tão visuais. Olha, meu processo profissional, todas as coisas são muito lógicas. Tem um briefing do cliente, aí você tem uns problemas para resolver, tem um insight, aí você tem todo o processo de brainstorming com as pessoas, e você monta um keynote com referências e não sei se mesmo sendo um projeto criativo, o processo em si é muito racional e lógico. E quando faço meus projetos pessoais, eu quero ter mais liberdade e mesmo meus projetos pessoais resolvem problemas específicos para mim, né? Por exemplo, você menciona o white feed, as imagens em branco. Então,
como que tive essa ideia? Eu sou viciado no social media, como muita gente. Eu passo muito tempo olhando meu feed e muitas vezes é overwhelming para mim, né? É muito conteúdo, muitos vídeos, notícias e fotos. Eu pensei, olha, eu preciso de um break de tudo isso. Como é que eu posso fazer alguma coisa para ter um pouco de break? Porque muita gente deve ter sentido a mesma coisa. Então eu tive essa ideia, vou criar uma coisa, uma página que só publica em branco, né? Para trazer um pouco de break nesse feed muito louco. Então teve o problem solving, né? Então, no meu raciocínio criativo em liberdade também estou tentando resolver um problema. Como você se refere ao unboxing vídeo de um caixa de ovos, é uma coisa mais de humor mesmo, né? Muitas vezes eu tento fazer o oposto que as pessoas fazem. Então, esse é um dos meus processos criativos. O que eu posso fazer de oposto? Se todo mundo está fazendo isso, como é que de fazer unboxing de coisas fascinantes, interessantes, posso fazer um unboxing de uma coisa mais boring que existe no mundo, né? Então, esse é o meu processo criativo. Legal. E sempre funciona. Então, tem sempre uns truques criativos, né? Por exemplo, você deixa uma coisa ponta cabeça. Você pega uma coisa grande, deixa pequeno. Você multiplica as coisas, mesma coisa. Sempre funciona. Então, outra coisa que funciona é você fazer o oposto que as pessoas estão fazendo. Então, tem certos truques, eu diria, né, que eu aplico nos projetos. Muito bom, muito bom. Hoje, no Tagarela, o entrevistado também pergunta. Então, a minha próxima pergunta para você é: qual é a sua pergunta? Olha, bom, eu tenho muitas perguntas para o Gabriel, filósofo. Gabriel, filósofo. Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. Exatamente. Não aquele. Não aquele. Mas ele deve ser filósofo também, né? Porque eu nunca encontrei filósofo, mas eu queria saber um pouco o que é esse filósofo, né? Eu queria saber um pouco o que é o seu output, quais são os temas que você está interessado, porque é difícil encontrar um filósofo, né? Eu estou me achando mais difícil do que encontrar artista, né, pelo jeito. Mas, assim, você está se focando em alguma coisa esses dias? Alguma linha de pensamento? Você tem uma tese, um livro? Olha, especificamente, duas coisas. Especificamente, agora eu estou focando num projeto de pesquisa que, inclusive, eu ganhei uma bolsa da Fulbright. Estou indo aí para Pittsburgh, agora no começo do ano que vem. Então, estou focando nisso agora. Mas uma coisa interessante, assim, dessa curiosidade de qual é o output, assim, qual é o que se produz, de certo modo, como você tinha falado antes, a produção é texto, né? É artigo, é paper em journals científicos, né? Mas ouvindo você falar do teu processo também e tal, eu estava raciocinando, pensando no meu, que há diversos níveis de tempo, de diversas timelines assim disso. Quando eu fiz a tese de doutorado, é um trabalho de 4 anos, para você ter um output ali no final, que é um livro, né, que é uma dissertação, né? Mas essa dissertação demora 4 anos para ser feita, e é até uma coisa frustrante. Você demora 4 anos, aí depois tem a defesa, todo mundo bate palma e acabou, né? Então, 4 anos em 5 horas de banca de defesa, de Defense Committee, e aí acabou, né? Mas ao longo disso, você tem, então eu como professor, eu tenho outputs que são aulas, mas tem papers, tem congressos, eu geralmente sou keynote speakers em alguns congressos, eu tenho as minhas áreas geralmente se chama de AOS e AOC, área de especialização e área de conteúdo. Então, mas geralmente esse tipo de coisa são várias, eu estava ouvindo você falar, às vezes em 24 horas, isso eu não tenho,
né? Isso simplesmente não aparece para mim. Os meus timelines, as minhas timelines, assim, e os meus deadlines são muito flutuantes, assim. Eu acho que eu morreria se eu tivesse que, de um dia para o outro, brotar alguma coisa, assim, porque eu entraria em desespero, né? É uma coisa que tem fluxo, assim, de muito mais tempo, e às vezes o output é até meio frustrante, é um paper, né? Eu acho que assim, o melhor paper que eu já escrevi na minha vida está publicado num periódico na Alemanha, pela De Goita, é um negócio que eu demorei 4 anos para fazer, ele tem 20 páginas, é o meu filho preferido, mas ao mesmo tempo as pessoas olham e devem achar muito frustrante, porque assim, você demorou 4 anos para escrever 20 páginas, e daí? Eu acho o meu trabalho super criativo, embora as pessoas não pensem um filósofo como um criativo, né? Pensa no cara que é do marketing ou do design e tal, geralmente esses são os criativos, né? Sim. Mas eu acho que o meu trabalho é ultra criativo, em total outra dinâmica, com vários inputs e outputs muito diferentes, mas total de criatividade. Então, também é muito legal ouvir você que tem uma outra dinâmica, trabalha com isso 24 horas por dia e às vezes em 24 horas, ouvir você falar, porque para mim assim é bastante enriquecedor, porque geralmente também nós na academia, você passou, geralmente o pessoal na academia é meio fechado a como as pessoas pensam fora da academia, fora do Ivory Tower, né? Então é muito legal te ouvir falar, porque tem uma série de conexões ou de pontos nos quais as coisas se aproximam, outros se distanciam, mas que, na verdade, somos, como você tinha falado, somos todos criativos. Sim. Não, muito interessante esse aspecto de realidade, o que é o tema central de maioria dos filósofos, né? O que é tudo isso, né? O que é realidade. E eu me interesso muito por isso, e eu tento expressar isso no meu trabalho também. Isso é muito legal, porque acaba acontecendo hoje em dia, na literatura mais recente, o uso de uma série de imagens, por exemplo. Tem um filósofo americano que fala sobre isso, ele usa muito a imagem de um pegboard para falar sobre a realidade, e aí a realidade seria um pegboard cheio de outros pegboards, né? Sim, e aí, ou seja, isso, uma espécie de fractal de pegboards. Assim, e aí você tem, e é interessante porque quando você chega nesse ponto, o uso de imagens ou de metáforas ou de analogias fica muito próximo, por exemplo, de uma descrição que se faria por imagens, uma descrição artística. Assim. Então é muito interessante porque essas coisas vão convergindo. Muito interessante. Eu só queria falar uma coisa, porque como falamos um pouco do processo de criação e o tempo que leva para você, né, 4 anos, e eu tento, aconteceu isso naturalmente, mas eu observei que meus projetos acabam em 3 categorias. Um é short term, mid term e long term. Né? Short term são coisas que faço em 24 horas, eu observo uma coisa sobre protestos e crio uma coisa no Instagram. Geralmente não demora mais de 30 minutos. Mid-term são projetos que levam alguns meses. E long-term, por exemplo, estou desenvolvendo um relógio, né? Vai demorar 1 ano. Isso é um mid-term. Aí long-term são projetos que vai levar anos e anos para desenvolver. Sei lá, vou publicar um livro, fazer esse projeto de Instagram com meus pais. É um long-term project. E para mim ajuda muito estar ciente da categorização dos meus projetos, porque, como você falou, Dani, no começo, muita gente, quando tem essa ideia, eles apostam todas as energias nesse projeto só, né? Eu vou lançar um app, vou escrever um livro, vou fazer esse filme, né? Vou abrir um restaurante. E, para mim, o risco é grande demais, né? Porque se não der certo, o que acontece? Né? A frustração, né? Toda o tempo que você investiu. Então, eu tento dividir um pouco né? Como fala em inglês, my eggs in different baskets. Tento pôr as minhas fichas em lugares diferentes
para ter um pouco de rewards instantâneos, né? Todo dia eu sinto um pouco de reward. Eu faço esse projeto, me sinto bem, ok, tal. E eu vou, vai andando, vai andando. Nossa, que interessante. Muito legal. Muito interessante mesmo esse processo de você ter certos rewards a cada de pequenos pequenas recompensas, exato, né? E eu acho que isso é Legal. fundamental para você não desistir, né? Que é o que a gente estava falando. Exatamente. Hoje você tem muita coisa, ao mesmo tempo que a gente tem muitos meios de fazer, como você comentou várias vezes, a gente tem tudo à mão. A gente também, por ter muitas atividades, a gente é demandado de muitas coisas. É o que você falou, aí tem que vencer a preguiça, tem que vencer. E eu acho que esse é um estímulo bom, né? Porque muitas vezes não é que você não faz o projeto, é que você começa o projeto, faz uma parte dele, mas se o resultado não vem, a chance de você desistir ou, enfim, né, abandonar o projeto é grande. Nesse sentido, eu acho que esse tipo de ação é bastante interessante para a continuidade. Outra coisa que você também recebe feedbacks, né? O ponto importante para mim é compartilhar o meu projeto, porque muita gente, Dani, você mencionou antes, a insegurança, né? Muitos sendo, não importa se você é o criativo famoso ou não, todos nós temos inseguranças, né? Será que o pessoal vai gostar? Será que essa ideia é legal? Será que vai dar certo? Eu tenho insegurança o tempo inteiro. Puxa, eu ponho uma coisa no Instagram e geralmente eu sei lá, tenho 100 likes, mas esse recebeu 10 likes. Puxa, meu Deus, será que fiz uma coisa errada? E todos nós passamos por isso. E eu acho importante sempre compartilhar, independente de se pessoas vão gostar ou não, sempre tem comentários e sempre as pessoas vão estar vendo, você vai recebendo feedback. Eu acho isso importante para mim, como processo para fazer projetos maiores, mas de longo prazo também. Ter esse sempre feedback, ter contato com a audiência. Legal. Gi, não sei se você conhece, existia um apresentador específico que já faleceu, que era o Abu Janra, e ele tinha um programa de entrevistas chamado Provocações. E nós, aqui no Tagarela, sendo também um talk show e um programa de conversa, nós gostamos de prestar uma homenagem a esse grande artista que foi o Abu Janra, e ele sempre terminava o programa dele fazendo uma pergunta um pouco mais provocativa e introspectiva. Então eu gostaria de terminar nossa conversa te fazendo uma pergunta. Gili, o que muda o mundo? Acho que a natureza do mundo é a mudança. A natureza da realidade é a mudança. E querendo ou não, querendo parar o mundo, ou não querer mudar o mundo vai mudando. Essa é a única realidade que nós sabemos, que o mundo está mudando, que ao mesmo tempo é assustador e ao mesmo tempo confortante, porque a gente sempre pode contar com a mudança do mundo. Sim, muito bom, muito bom. Se as coisas não estiverem indo no trilho, é só também esperar que uma hora o mundo muda, né? Gi, queria agradecer muito a sua participação. Você é uma pessoa que nos inspirou desde o momento em que a gente decidiu por convidar você. Todo o processo nosso de discussão de pautas, as nossas pesquisas em cima dos seus trabalhos, você já vem nos inspirando já há alguns dias antes dessa entrevista, e nessa nossa conversa isso só se confirmou ainda mais. Eu queria deixar agora um espaço no final, com certeza muitas pessoas também vão ficar instigadas para conhecer o seu trabalho. Então, para você compartilhar um pouco onde as pessoas te encontram no Instagram, no LinkedIn, seu canal de YouTube, site, fala um pouco dos seus contatos e deixar uma mensagem final aí pra gente. Também queria agradecer muito pelo convite, foi uma conversa muito interessante. É sempre bom conversar em português e falar com brasileiros, que eu sinto falta aqui em Nova York. Então, foi um prazer. Bom, acho que canal
mais fácil de ver o meu trabalho, tem o meu website, que é pleaseenjoy.com, e meu Instagram, que é @delicious, J-L-E-C-I-O-U-S, né, que parece delicious, mas é delicious. E, bom, a minha mensagem final, olha, eu acho que a gente está vivendo um momento tão difícil por causa da pandemia. O Brasil está numa situação terrível, os Estados Unidos está numa situação muito difícil, as pessoas estão passando por dificuldades enormes, financeiras, emocionais e de saúde. Todo dia é um desafio para mim, né, de estar em casa, lidando com vários problemas, mas eu tento sempre me lembrar todas as coisas que eu tenho para agradecer, né, que são muitas. E nesses tempos difíceis, acho que também é um tempo de muitas oportunidades, porque são esses tempos difíceis que tem grandes mudanças que estão acontecendo, né? Mudanças enormes, revolucionárias, né? Sistemas estão sendo destruídos e novos pensamentos estão vindo, e essas mudanças têm seus preços, né? Mortes e sofrimentos, mas ao mesmo tempo eu acredito que essas mudanças vão trazer coisas incríveis, e eu sou otimista e acho que é a época para ser produtivo, para ser criativo, para pensar, jogar fora tudo que sabemos de sistema, tudo que sabemos das nossas vidas, e jogar fora e focar em construir coisas novas. E eu acho que é o momento para fazer isso. Eu acredito 100% nisso. E temos todas as ferramentas e tecnologias está para isso, né? Então, o grande otimismo desse momento é que a tecnologia é um meio para equilibrar todos. Não importa onde você está, não importa quanto dinheiro você tem, quanta influência você tem, é grande equilibrador de todos. E com isso, se você tiver a ideia, se você transformar essa ideia em ação, grandes coisas boas vão acontecer. Eu experienciei isso através dos meus projetos pessoais há anos e anos, e essa é a minha mensagem para todas as pessoas que estão tentando resolver o problema, todas as pessoas que são curiosas, que se você pode transformar suas ideias em ações, boas coisas vão acontecer. Muito bom, Gili, muito bom. Mais uma vez agradeço demais a sua participação aqui. Acho que digo em nome de todos o quanto a sua participação foi muito especial pra gente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube, se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!